Jaque, por favor. Luiz Rufato, onde você está? E Cristóvão Tesa, vem cá os dois. Sérgio Rodrigues, gente. Faço a mediação para o Sérgio, sendo que a gente vai começar pedindo para o Ondiak cantar. Não, é uma brincadeira dele de ontem. Eu só canto depois de 2,5 litros de vinho. Acho que vamos cantar aqui de outra maneira. Vamos cantar com palavras. Boa noite. Vamos começar conversando. Quem sabe depois o Ondiak se anima e acaba cantando, né? Se a gente passar uma cantada legal nele, acho que ele canta. A ideia aqui é a gente bater um papo. Luiz Rufato. É o mais brilhante. Páreo duro, hein? Páreo duro. Cristóvão Tesa e Ondiak. 2 brasileiros, né? Um de Minas Gerais, de Cataguases, mas ele não tem culpa disso, coitado. Ele sempre fala isso porque ele pertence à grande Cataguases, Muriaé, e ele fica chateado. Enfim, tudo bem. Eu sei que levantou a bola, eu não ia falar nada, tá vendo? Tem uma questão geopolítica aqui, ali da zona da mata, mas o Afonso Borges e eu somos maioria aqui, então eu recomendo que o pessoal de Cataguases baixe a bola. Tem mais alguém de Cataguases aí? Ninguém? Mas, olha, o voto do Afonso pesa mais aqui nesse negócio, hein? Cristóvão Tesa, que é de Santa Catarina, mas é um curitibano, né? Quer dizer, radicado em Curitiba. Ondiak, que é de Angola, de Luanda, né, Ondiak? Mas vive no Brasil já há muitos anos, e no Rio de Janeiro, em Laranjeiras. E a gente tem como tema da mesa hoje passados inventados. A gente não é obrigado a ficar preso a ele, mas eu acho que a gente pode começar, é um bom mote para a gente começar essa conversa, porque toda ficção acaba envolvendo, de alguma forma, a experiência do escritor, ainda que ele não escreva sobre a sua própria vida. As experiências, queira o autor ou não, acabam sendo muito determinantes da obra. Eu acho que isso é uma ideia bastante aceita, né? Mas todos os 3 aqui hoje, mais do que isso, eles trabalham, de fato, como muitos elementos de memória, né? Uma coisa que hoje está muito na moda, que é a autoficção. A autoficção, aquela em que o autor ficcionaliza a sua própria vida e tal, e em geral usando o próprio nome e tudo. Não é disso que se trata, absolutamente, quer dizer, eu acho que não, mas queria começar, então, perguntando a Ondiak, que está lançando no Brasil um livro que tá tão novo, que nem chegou, não deu tempo, né? Que se chama O Assobiador. O livro dele que tem aqui Os Transparentes. E eu queria que você falasse, enfim, desses livros, mas também de qualquer outro livro que você achar que é pertinente, no caso, o quanto a sua memória é trabalhada e como ela é trabalhada no seu trabalho de ficcionista. Obrigado. Eu acho que é verdade. Uma vez perguntaram, não me lembro a quem, se aquele livro especificamente era autobiográfico. E ele disse, todos os livros são autobiográficos. Não sei se referia só a ele ou se referia também a nós, não é? Eu entendo o que ele quis dizer. É óbvio que a gente pode explorar mais ou menos esse lado concreto da autobiografia. E também uma coisa muito interessante é que se eu escrever uma história sobre um menino que cresce em Luanda, toda a gente pensa que é autobiográfica. Se eu escrever a história de uma velhota de Manaus, já ninguém vai dizer que é autobiográfico, e ambos os livros podem ser autobiográficos. Por exemplo, eu muitas vezes incluí na minha biografia coisas que se passaram com o Luís Rufato. Eu costumo contar esta história várias vezes, como se fosse minha. O Luís estava a chegar a Lisboa, estava no aeroporto, no avião, né, da TAP, e a senhora acordou muito nervosamente, e ele, assustado, disse, o que é que se passa? E a senhora do avião disse, o que é que se passa? Não, está na hora de comer. E o Luís perguntou quais são as opções, e a senhora disse, ou come ou dorme. Não é? Então, essa coisa de nos apropriarmos, portanto, a autobiografia nem sempre é apenas nossa. Aqui dei um exemplo de brincadeira, mas, por exemplo, eu recordo que grande parte do que está na minha autobiografia é a autobiografia da minha avó. A outra parte é dos meus pais. A outra parte é de 2 vizinhos. Eu tenho 2 vizinhos espetaculares que escrevem melhor do que eu, mas que têm vergonha de aparecer.
E então nós temos um contrato entre nós de distribuição da riqueza ganha através dos livros que são deles na realidade, mas que eu apareço aqui e venho responder por eles. Portanto, a questão da autobiografia é de facto uma questão de o que de algum lado, seja a vida real ou não, chega ao livro. Eu acho que é isso. Por acaso, do Tesa, queria que ele me contasse também uma história para eu de vez em quando usar na minha autobiografia. Cristóvão, você tem, além de tudo isso que a gente está falando aqui sobre o quanto a vivência e a memória acaba entrando no trabalho de um ficcionista, mesmo que ele não tenha esse plano inicialmente, quer dizer, entra transfigurado de várias formas, pessoas que você encontrou, cenas que você ouviu falar, elas acabam penetrando, mas você tem um livro que é o seu livro mais famoso, que é, assumidamente, uma história pessoal mesmo, quer dizer, O Filho Eterno, né? Queria que você falasse um pouco do Filho Eterno e de como a memória pode acabar entrando em outras histórias suas também. Boa noite a todos, é um prazer estar aqui participando da Flia Araxá pela primeira vez, esse hotel magnífico. E mais ainda conversando com os amigos aqui, que nem parece que é trabalho, é um negócio que parece que estão trabalhando, né? O Filho Eterno, essa questão biográfica é engraçado, porque, obviamente, tudo que a gente escreve tem um lado autobiográfico, vai aparecer, né? Você disfarça, você vai terceirizando o ponto de vista. Quer dizer, na prosa, o escrever é criar um narrador que não é você, né? Essa é a primeira regra que se... E eu acabei escrevendo Filho Eterno, mais de 20 anos depois que nasceu o meu filho. Eu tive uma experiência, que eu diria, brutal, nascimento de um filho com problemas em 1980, na minha vida. Eu passei anos, 2 décadas, sem nunca escrever sobre isso aí. Nem entrava na minha cabeça a ideia de que aquilo pudesse ser tema de literatura. Aquele era um problema pessoal, e problema pessoal não é literatura, né? E não era nem questão de que eu estivesse dizendo para mim mesmo, não, você espera amadurecer, talvez. Não, simplesmente era um buraco negro, eu não iria escrever sobre isso aí. E mais tarde, bem mais tarde, por uma razão. Primeiro, que o único problema que eu e o Felipe temos hoje é que somos torcedores do Clube Atlético Paranaense, que perdeu para o Ponte Preta. Ou seja, eu já não tinha mais, escrevia um pouco com uma vingança, né? Você tem que escrever a frio. Eu já não tinha mais problema nenhum com o tema e comecei a encarar aquilo como um desafio pessoal, uma obrigação que eu tinha, ética, de ter que escrever sobre o fato mais importante da minha vida, que foi o nascimento do Felipe, quer dizer, o fato mais absolutamente impactante. E eu estava me sentindo meio covarde de nunca tocar nesse assunto. Então, foi um tipo assim para enfrentar. E a primeira coisa que foi criar um narrador que não é uma primeira pessoa, né? Aquele pai ali é uma terceira pessoa. E, ao mesmo tempo, não sei bem por quê, porque eu escrevo muito por instinto, embora eu tenha trabalhado com professor, escreva resenhas, conheça teoria literária, fiz doutorado, etc. Quando eu sou ficcionista, você é mais o instinto de qualquer outra coisa, né? Eu comecei a colocar fatos muito concretos, tem até a data do nascimento do meu filho, 3 de novembro de 1980, num livro em que ninguém tem nome, só o filho. Eu coloquei o Felipe como um eixo do livro, realista, e o livro que é escancaradamente autobiográfico. Mas, para mostrar assim, a diferença entre o pacto da autobiografia e o pacto ficcional, eu tenho um exemplo. No 3º ou 4º capítulo, o pai desce e sai do quarto, a criança acabou de nascer, ele não sabe que a criança tem problema ainda, ele desce numa rampa do hospital, vai na calçada, vai num orelhão, está quebrado, tem um fio pendurado, ele vai num outro orelhão e avisa a família, telefona avisando, nasceu meu filho, faz um monte de brincadeira. Curitiba está amanhecendo, é uma madrugada, no outro lado da rua um restaurante arrasta latões de lixo, tem todo assim um meio, ele tem problemas ao passar ali, ao comprar a ficha de telefone. E quando eu li para minha mulher esse capítulo, depois do livro pronto, ela disse assim, mas você telefonou bem do lado da cama, tinha um telefone ali, você pegou e telefonou. Eu não me lembrava nem de uma coisa nem de outra, ou seja, aquele é um capítulo inteiramente ficcional. Por que eu fui fazer toda aquela sequência? Porque naquela caminhada que o pai faz, ele lembra de fatos da infância dele, da juventude, ou seja, que ele tem toda uma estrutura ficcional montada ali. Se fosse um pacto autobiográfico, eu não poderia escrever isso. Você tem que avisar o leitor. Eu não me lembro,
mas telefonei para... Ou seja, você tem esse tipo... Então, eu acho que ali é uma divisão fundamental. E foi o único livro escancaradamente autobiográfico que eu escrevi. Embora a autobiografia, às vezes, entre por formas indiretas. Por exemplo, eu lembro que, se eu pensar no Juliano Pavolini, a primeira frase do Juliano Pavolini, no romance que eu escrevi em 91, eu tinha tudo para dar certo, exceto a família. Né? É uma ironia que assim, define o personagem. Né? Ou primeira frase do fotógrafo. Eu gosto muito de primeiras frases, que são quando realmente eu crio coragem para ir adiante. A solidão é a forma discreta do ressentimento. Então, aquilo lá dá o tom do livro inteiro, depois você vai pegar aquilo lá. É óbvio que você tira coisas de dentro, você tira coisas pessoais, você tira... A gente não é muito difícil, você simplesmente... Você tem que ter graus de empatia com o teu personagem, mesmo os mais desprezíveis. Você, de alguma forma, tem que se colocar no lugar dele. Quer dizer, a prosa faz isso, né? Então, é mais ou menos isso. Vamos seguir o... Você concorda, Rufato? Também com você é mais ou menos isso? Como eu falo, é autobiográfico, não é? Eu concordo e discordo. Não, estou brincando. O meu livro, por exemplo, De Mim Já Nem Se Lembra, que é o livro mais pessoal, né, em que as pessoas falam, nossa, você aparece, inclusive com o nome, seu irmão, sua mãe e tal, e ali é absolutamente ficcional. Tem nada de autobiográfico ali. É um livro completamente, as cartas, que é um livro construído a partir de cartas que o meu irmão escreveu para minha mãe. O meu irmão nunca escreveu cartas para minha mãe. Ele cita diversas passagens lá que teria acontecido com o irmão dele, Luizinho, né, que não aconteceram comigo. E, inclusive, isso me causou um problema, porque o livro termina com um acidente de carro que o personagem tem ali na Rio Bahia, naquela região que você conhece bem ali, antes de Leopoldina. E aí, algum tempo depois, eu cometi um dos maiores erros da minha vida. Um sujeito lá em Cataguases, que era um livreiro, ele era muito chato, era um comunista, chato pra caramba, então eu sempre evitava encontrar com ele. E um dia eu estava andando pela rua, e eu achei que ele não tivesse me visto, passei para outra calçada, ele passou para outra calçada também. E aí ele foi na minha direção e ele me enfiou o braço no meu braço. E eu tenho muito problema, eu não gosto que coloque a mão em mim, que não sejam pessoas que podem colocar a mão em mim. E aí eu me deu um susto assim, e falou assim, deixa eu te falar uma coisa, eu gostei demais daquele livro seu, De Mim Já Nem Se Lembra. Eu falei, que bom, muito obrigado. Ele falou, mas lá tem uma coisa que você não sabe, eu vou te contar. Eu falei, o que é? Ele falou, o seu irmão não morreu do jeito que está contado no livro. Aí eu falei, como assim? Ele falou, não, porque ali pareceu um acidente, mas não foi um acidente. Aquilo não foi um acidente. É que ele já está começando a se envolver com o pessoal que estava contra, os sindicalistas, contra a ditadura militar e tal. Então, ali não foi um acidente, ali não foi mesmo. Aquele carro ali, o freio dele tinha sido... alguém mexeu no freio dele. E aí, por isso que o carro bateu e tal. E eu cometi esse erro crasso, que foi, eu falei, imagina, você está completamente equivocado, aquilo não tem nada, meu irmão nem morreu daquela maneira ali. Ele não morreu, não foi nem num acidente de carro. Ele morreu eletrocutado, foi uma outra coisa. Cara, essa pessoa me empurrou, e com toda razão, ele me empurrou assim, falou, você não tem direito de fazer isso, de brincar com a história e tal. E aí, naquele momento, eu percebi exatamente isso. Quer dizer, realmente, o livro não é meu. Sabe, é uma grande sacanagem, eu nunca mais cometi esse erro, que para mim foi o maior erro que eu cometi com o leitor, porque realmente, quem disse que eu tenho direito de fazer isso? Se o livro, eu vendi o livro como uma história, se ele quis entender como uma história autobiográfica, como se tudo aquilo tivesse acontecido, ok, ele tem todo o direito de fazer isso. E, portanto, quando me perguntam se os livros são autobiográficos ou são autobiográficos, sim, todos os meus livros são essencialmente autobiográficos, sem ter nada de autobiográfico, absolutamente nada de autobiográfico. Inclusive porque eu não gosto dessa coisa de autoficção, assim, sabe, quando você se coloca, eu fui escritor, não, isso eu não gosto, e por isso que realmente não tem nada no livro a respeito disso. Eu imagino, da minha maneira pouco convencional, e aí o Gustavo está aqui, a gente já fez 500 mesas, ele não fica chateado comigo, a minha maneira não convencional é de pensar que existe uma memória coletiva. E nessa memória coletiva é que eu vou lá tomar essas histórias, reescrever essas histórias,
E se eu for minimamente competente, eu vou tentar interferir o mínimo possível para que essas histórias aconteçam como ficção, né? E é muito simples. Você pega 2 irmãos, filhos de pai e mãe, do mesmo pai e mãe, e faz uma entrevista separadamente com todos os 2. E pergunta para eles, me descreva sua mãe, me descreva seu pai. Eles vão descrever 2 pessoas completamente diferentes. E eles não estão ficcionalizando e não estão fazendo autobiografia. É simplesmente, eles estão compreendendo o mundo a partir de um ponto de vista específico e singular, né? Então, essa dicotomia entre o que é autobiografia e o que não é autobiografia, na verdade, não existe. Não é digamos assim, não é um ponto, porque tudo é autobiográfico e nada é autobiográfico, né? E mesmo quando você está imaginando e está tentando fugir ao máximo da sua experiência e tal, ela dá um jeito de te dar um drible e aparecer de formas que você às vezes nem tem consciência e você só vai perceber depois, né? Agora, uma coisa interessante também é que ninguém precisa ser ficcionista para recriar suas memórias. Todos nós recriamos memórias, né? Quer dizer, a memória ela é criada, ela é inventada em todo mundo. Quer dizer, ninguém tem a consciência fotográfica de uma cena acontecida na infância. Ela já foi. O que você se lembra é a lembrança de uma lembrança de uma lembrança que vai se modificando aos poucos, né? Só para corrigir aqui, o Assobiador, o último livro do Ondiak, uma novela, já está aqui, né? Graças a Tina, né? Já chegou aqui e, enfim, não é ainda o espetáculo de canto que o Ondiak vai ter que nos prometeu e que vai ter que cumprir até o fim dessa conversa, mas é um dado curioso que ontem, nessa roda de violão, percebi que você, além de tudo, assobia muito também. Você frequentemente estava harmonizando ali, fazendo uns assobios para harmonizar uma música que alguém mais estava cantando. O assobiador é autobiográfico também, né? Agora vou dar uma de Luís Rufato. Não. Não, mas é que não é mesmo. É mesmo. Esse é talvez... Bom, há mais um, mas esse é talvez o livro em que eu quereria dizer esse livro não tem nada de mim, o que é uma grandíssima estupidez, porque realmente esse não foram os meus vizinhos, fui eu que o escrevi, este. Por isso é que não é tão bom. Estou a brincar. Não, mas o meu aprendizado no mundo do assobio serviu-me de base para escrever este assobiador. Não existe nenhum assobiador como este. Este é o melhor assobiador do mundo. Nem gajos de jazz que assobiam bem não assobiam como este gajo. Este gajo assobia de uma maneira que te transforma. Com tudo que tu negas que apareça, ao som do assobio dele aparece. Seja um desejo sexual, seja uma obsessão, seja um medo, tudo aparece. É essa a essência desse livro. É um elemento catalisador. Ele chega a um lugar, assobia, aquilo acontece e ele vai embora e desaparece. É isso. Obrigado. Bom, boa noite. Sendo bastante breve e colocando uma provocação em relação ao tema da mesa e à abordagem, eu gostaria de fazer primeiramente a primeira pergunta. Se as memórias só existem nas pessoas, se as pessoas são o que retém as memórias, ou se as memórias estão retidas e são capazes de emergir a partir de outras coisas que não as pessoas, pensando em como pensar o passado, sem ser a partir da vinculação direta com o sujeito, e como pensar a invenção, sem ser a partir da centralidade da subjetividade. Obrigado. O Cristóvão era professor universitário, fez doutorado. Você fez doutorado? Você fez doutorado? Não, não tenho Eu também doutorado. não fiz, então... Não, eu ouvi dizer que o tema do doutorado dele tinha a ver com isto, não é? Tinha um capítulo que era exatamente sobre a... A gente morre pela língua mesmo, né? Olha, a memória é tudo, né? A vida da gente é memória. A gente é feito de memória. Fico pensando e escrever o ato de que... Aliás, tem uma frase que eu vou sair na coluna da Folha que eu trato justamente disso aí. O meu filho, Felipe, pensando sobre o tempo, ele vive um tempo presente e perpétuo. Ele até hoje, ele está com 37 anos, ele não sabe a diferença entre uma segunda-feira, um sábado, eu pergunto, que dia é hoje, Felipe? Ele diz assim, sábado. Eu digo, não, é quinta. Para ele é uma espécie de adivinhação. Dia do mês também não. E os anos só são designações de futebol. Por exemplo, 2017, Brasileirão.
Ou 1970, Copa do Mundo. Então, 1924, nascimento do Atlético Paranaense. E eu passei anos tentando impingir um calendário a ele. Eu enchia o quarto dele de calendário, mostrava mais um dia, bota um X. Ele chegava lá um dia e botava X e tudo quanto é os dias, tá? Enchia tudo, a coisa, as horas, dando o relógio, nunca aprendeu a ver horas, tal. É o tempo presente perpétuo, né? E ele nunca aprendeu a escrever. Aí eu até elaborei uma teoria furada, porque, embora ele seja muito esperto, muito inteligente em vários aspectos de sociabilidade, ele é capaz de mexer na internet, ele pega o computador, ele baixa o hino do Chapecoense sozinho, MP3, ele tem play, ele domina toda a... Aí eu entendi porque que o Bill Gates ficou rico, porque alguém que não sabe nada, nem ler e escrever, pega um computador e baixa o hino do Chapecoense sozinho, sem ninguém explicar para ele como é que faz. Então tem uma... mas a escrita ele não domina, ele no máximo copia palavras. E aí eu percebi que escrever, na verdade, é uma construção, a arte de produzir e congelar passados. Você, sem a perspectiva temporal, você não escreve. A escrita, ela funciona como uma espécie de paralisador do tempo. Você paralisa. Claro, é mais uma metáfora que não tem nenhuma base científica nisso aí, né? Então, acho que essa questão da memória é a questão do tempo, né? A questão que é uma das coisas mais inacreditáveis que tem. Eu digo, com a idade, quando jovem, o tempo não existe, você é eterno. O tempo vai passando, o tempo vai ficando espesso, você quase consegue pegar com a mão. Tem toda uma história aí. E escrever é basicamente reorganizar o tempo. Quer dizer, você, na verdade, o caos do momento presente, o instante presente, não é um fluir, você está numa obra aberta o tempo todo. O ato de escrever é você botar um freio de arrumação nisso aí, quer dizer, você estabelece parâmetros, cria uma hipótese de existência, uma espécie de mundo paralelo, e oferece para o leitor como uma possibilidade, quer dizer, como uma alternativa, e aí todas as possibilidades que estão. Eu não sei se eu respondi a pergunta, mas a memória para mim é isso aí. Não sei se respondeu a pergunta, mas foi inteligente, pelo menos, bastante inteligente. Não, eu só queria acrescentar, eu não vou acrescentar com essa inteligência toda, mas, por exemplo, assim, o meu passado, hoje, eu juro para vocês que tem um monte de coisa que eu não sei se é verdade, aconteceu, ou se eu inventei, não tenho a menor ideia. Eu conto, às vezes, coisas que pessoas que me conhecem falam, você é louco, isso nunca aconteceu. Mas isso é tão real e claro para mim que aconteceu, que ele passou a ter existência. Por exemplo, o fato da minha avó, em 1943, o Getúlio Vargas determinou que não se podia mais falar outras línguas, e não estudar outras línguas no Brasil, principalmente o eixo, italianos, alemães e japoneses. Muito bem. Passou um sujeito lá em Rodeiro, que era a colônia lá nossa de italianos, lá perto de Ubá, aqui na Zona da Mata, e disse, olha, agora quem falar italiano vai ser preso. E a coisa mais que todas aquele pessoal temia era exatamente ser preso. Assim, até hoje, a minha família fala assim, com o grande orgulho deles, não é alguém fez isso ou aquilo, assim, o grande orgulho, assim, até hoje nenhum fato foi preso, é grande coisa, né? Mas, enfim... É um valor fazer o quê? Mas está em tempo ainda, hein? Não, já passou. Não, e há um que vai, há um que provavelmente... E, bom, o que aconteceu? Em 1943, todo mundo parou de falar italiano lá na nossa colônia, e a minha avó, que nunca tinha aprendido a falar português, simplesmente deixou de falar. Eu me lembro dela, quando eu era criança, tinha uns 10, 11 anos, e a única pessoa com quem ela conversava em italiano era comigo. E eu nem sabia disso. Muitos anos depois eu descobri que eu sabia italiano sem saber, por causa daquelas conversas que eu tinha lá com a minha avó. Isso tudo é absolutamente verdade, mas ninguém confirma essa história para mim. Mas eu juro que ela é absolutamente verdade. E eu não consigo uma pessoa que fale, não, isso é verdade mesmo. Eu lembro de você conversando com a avó, ou realmente a avó nunca mais falou com ninguém. Ninguém confirma essa história, mas para mim, o dia que eu escrever minha autobiografia, essa história vai estar lá como verdadeira. A minha avó não fala italiano. Não, eu sei que ela não fala italiano, mas ela é capaz de jurar também que fala italiano. Nós, quando éramos pequeninos, bem pequeninos, uma vez estava a estudar inglês e eu estava na casa da minha avó, tinha uma dúvida e perguntei à minha mãe.
E a minha mãe, com um sorriso irônico, olhou para mim e disse: pergunta à tua avó, que fala inglês tão bem. A minha avó olhou assim para ela muito séria e a minha mãe ainda acrescentou: e francês também. E a minha avó, assim, meio atrapalhada, né, naquela coisa da filha estar a fazer aquilo, olha para mim e diz: pois é, eu falava muito bem inglês e melhor ainda francês, porque ela sabia que eu não estudava francês, mas agora estou um pouco esquecida. Então, faz favor, disse para a minha mãe, faz favor de explicares a ele o que é que se passa aqui com o inglês. Essa minha avó, não é coisa de romantismo, não. Essa minha avó, ainda disse isso no outro dia, ela é a pessoa que me transmitiu mais histórias. Já vais perceber porque é que estou a contar isto. E houve durante um período de 2 anos e meio, quase 3 anos, que dormíamos juntos, na mesma cama, eu e ela, apesar de haver cada um o seu quarto, acho que ela vinha para o meu quarto e dormíamos juntos. Quase não dormíamos, ficávamos das 10 da noite até às 3 da manhã, não a cantar e a beber, mas ela a contar-me histórias. Nessa altura, que era a altura da minha adolescência, aos domingos ela não estava lá. Eu tinha um hábito aos domingos de me esconder no quarto, ou a escrever ou a fazer outras coisas, e há um dia que eu não sabia que ela estava em casa, ouço um barulho nas escadas, não percebi que era ela entrou no quarto e eu estava a chorar. E ela entrou calmamente e perguntou alguma coisa, porque que eu estava triste, não sei o quê. Eu não sabia explicar aquela adolescência, aquelas convulsões de tristeza e tal. E ela olhou assim, pôs a mão assim no meu peito e disse: tu tens que aprender a dominar o passado. E eu fiquei assim, o que isto tem a ver com as calças? Quer dizer, estou aqui a chorar, entra-me aqui a senhora, tens que aprender a dominar o passado. E eu olhei assim para ela, limpar as lágrimas, disfarçar. Não, avó, eu também estava só aqui, não, uma coisa e tal. E ela disse: ouve, o que é que nós andamos aqui a fazer há 2 anos? E eu disse: andamos a conversar, andas-me a contar histórias. Ela disse: eu ando-te a passar as histórias. Não é? É uma espécie de memória emprestada. Então, isso que estás a dizer eu entendo perfeitamente, porque há coisas, não é só da minha vida, é que misturo tantos factos da vida dela, como de outras pessoas que me contaram, mas da maneira, isso é o que eu chamo de memórias emprestadas, e é a coisa mais bonita que eu acho. Uma vez eu estava num sítio e começaram a falar de um facto político angolano que aconteceu em 1968. E eu comecei a discutir com o homem. E ele dizia que aconteceu de uma maneira. E eu disse: não foi assim, desculpe, mas quem estava lá era o fulano, fulano, fulano. E ele: não, era fulano numa reunião. E eu disse: não, desculpe. E começa a descrever as roupas, e quem fumava, e quem tinha óculos. E ele disse: eu estava lá e tu só nasceste em 77. E eu fiquei calado. E eu tinha razão. Cheguei a casa e perguntei ao meu pai quem é que estava lá. Eram estas coisas que às vezes acontecem. Não é? Então eu penso que sim, depende um bocadinho de nós, mas nós somos meros veículos para as histórias, para as memórias, para o passado acontecer. E essa coisa de que um dia mais tarde perguntei, já em adulto, o que é que tu querias dizer com dominar o passado? E ela disse-me: tu vês as coisas assim, como os degraus da escada, não é? Um degrau, outro degrau, ontem, hoje, amanhã. Não é assim. A escada, o tempo não é como uma escada. Tu podes trazer o passado para o presente. Mas até hoje eu estou a tentar entender o que era dominar o passado. Boa noite, meu nome é Demian. Talvez eu vá acabar fugindo um pouco do tema de vocês, que eu vou falar de futuros inventados. Que hoje em dia a gente vive uma era de informações, o fluxo de informação é muito constante, o tempo inteiro a gente está sendo bombardeado, onde a gente compartilhar ou curtir alguma coisa é muito mais rápido do que você ler. E, ao mesmo tempo, as histórias que são mais vendidas são as distopias. E o tema do evento é literatura e utopia. Eu queria que vocês comentassem um pouco do porquê vocês acham que a distopia está tão em alta, seja no ambiente mais cult, como Blade Runner, ou o Admirável Mundo Novo, do Huxley, ou seja, os apocalipses zumbis, que a cultura pop sempre está em alta. Obrigado. Eles comem, né? Na verdade, eles não pegam empresa, eles comem, né? Os zumbis. Não é isso? Não, é que, na verdade, eu entendi, digamos assim, a assertiva, eu não entendi a pergunta. É porque, bom, se eu entendi a pergunta, é porque a distopia é hoje um formato tão presente na nossa cultura, na literatura, no cinema e tal. A gente está num momento enfim, vivendo várias crises no mundo, entre elas a aceleração da circulação de informação digital e tudo. E se esse momento está criando uma visão de apocalipse e tal, e por que a gente está... Não é isso? É mais ou menos isso? Não, o gênero...
mais vendido hoje é a distopia. A distopia está em alta, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, tem vários sinais disso. Né? Eu não sei responder essa pergunta, não. Desculpe, não sei por que é o mais vendido. Eu só acho o seguinte, que quando, por exemplo, você lê Tolstói, por exemplo, não é evidentemente a distopia, mas ele tem uma transcendência tão grande que quando você lê Tolstói, você está falando sobre o Brasil de hoje, por exemplo. É impressionante como os dois, quer dizer, como que ele conversa com a nossa realidade de hoje. Eu, lendo Tolstói, final do século XIX, compreendo melhor o Brasil de hoje, e não é distopia. Eu não sei, realmente eu não sei responder essa pergunta. Alguém arrisca? Não. O que o pessoal lá do... Eu já me demiti do cargo de professor faz 10 anos. Eu não sou o que o pessoal lá do doutorado fala sobre isso? Cara, essa vai ficar pro resto da minha vida. Tá bom. Não, estava pensando, eu me lembro outra coisa, a ideia de utopia como a origem do romance, por exemplo, já que é para falar disso aí, um pensador russo chamado Mikhail Bakhtin, ele coloca sempre a origem do romance nos diálogos de Platão, que era o gênero por excelência romanesco, lá na Grécia Antiga, e não como a evolução como é que se diz, da Odisseia, da Ulisses, da epopeia. Do épico. Exatamente. Né? E qual é a característica central, por exemplo, dos diálogos socráticos, se ele diz assim, que mudou radicalmente a direção da literatura? Primeiro, você parte do princípio que o homem é um ser inacabado. Ele não tem, você não sabe, todo o saber antigo sabia tudo sobre tudo. Quando você pega um épico, você já está tudo pronto. O homem é um ser absolutamente completo na mão dos deuses. O destino é inexorável e nada pode ser modificado. Quando Platão coloca os filósofos a conversar e Sócrates a conversar, eles primeiro partem do princípio que eles não sabem como o homem é. Há uma lacuna e que é pelo diálogo, pela conversa que se vai descobrir qual é a realidade humana. Segundo, pela primeira vez se escreve sobre o momento presente. O presente ganha o estatuto do texto escrito, porque só se escrevia sobre o passado glorioso, quer dizer, só merecia o prestígio da escrita aquilo que já fosse, digamos assim, palavras na pedra, já consolidadas. Nos diálogos platônicos, mas pela primeira vez você fala que o Sócrates, que saiu do mercado, comprou um galo para sacrificar a Esculápio, etc. Ele está falando do dia a dia, ele fala dos problemas da mulher dele, ele fala do meio. O presente entra em cena. E os diálogos, sem pontos de vista contrastantes, não é só uma pessoa que tem toda a verdade. Então, ali estaria E aí vem a primeira utopia, né? A construção do que seria o mundo ideal, que é uma projeção para o futuro. Alguns anos depois, 2000 anos depois, as utopias todas foram fracassando, e aí você começa o processo inverso. A distopia é tipicamente um negócio do século XIX, do século XX. Começou com Nós, do Zamiatin, por exemplo, Nós já na União Soviética, em 1920 e pouquinhos, lá, aquela visão que ele tem do futuro das cidades, que, aliás, ele influenciou tanto em 1984 quanto o Admirável Mundo Novo, né? Era o quê? O desencanto com a ideia de progresso, que era basicamente era isso. Aí, do século XIX, criou a ideia de uma perfeição mecânica para o futuro, a construção de um mundo melhor, de um mundo novo, e as distopias vão começar a destruir isso aí pela medula, né? Vão começar a desmontar os grandes projetos totalitários do século XIX. O Admirável Mundo Novo, que eu acho a melhor de todas, o Admirável Mundo Novo, realmente, ele chegou em aspectos do dia a dia nosso, que são muito nossos de hoje, não na parte tecnológica, mas a questão, por exemplo, da vida do prazer perpétuo, permanente, da pílula que você tem que tomar, da soma, que você tem que ficar sempre legal, o desmanche das estruturas convencionais de casamento, o amor livre, ele dá traços culturais que são o Admirável Mundo Novo, dá para ler hoje assim, ele está falando de hoje, assim, traços culturais que são... Então, eu acho que a distopia é uma desmontagem, chutando aqui, desmontagem dos grandes projetos totalitários, supostamente benignos ou benéficos, que a civilização foi criando, né? E seria isso aí. Não sei se está certo. Obrigado. Eu acho que essa aí já ganhou como a melhor resposta. Nunca vou perdoá-los por causa disso. É a melhor resposta do Fleira Achar até o momento, certamente a melhor até o final. Acho muito difícil que outra... O Cristóvão até fez citação. Várias. Bakhtin, várias.
É impressionante E isso. todas encadeadas, fazendo perfeito sentido, é impressionante mesmo. E só dizer uma coisa muito rápida, que não tem tanto a ver com o Blade Runner, mas uma questão que tu trouxeste, eu vou fingir que vou responder a tua pergunta para dizer outra coisa. O Pepe Tela escreveu um livro brilhante, eu gosto muito desse livro, escreveu outros, mas este é um livro brilhante também, chamado A Geração da Utopia. E esse livro refere-se concretamente à geração angolana, que é a geração do Pepe Tela, nascida nos anos 40, 50, que teve nas suas mãos e assumiu a utopia de fazer não só a guerra de libertação colonial, no sentido mesmo de guerra, mas também um outro tipo de libertação, porque a sua geração, a do Pepe Tela, acreditou que depois da independência, e continuaram a acreditar, haveria de chegar, haveria de existir, e eles haveriam de inventar uma Angola nova, que era utópica. Quando ele escreve A Geração da Utopia, em 1992, é uma profunda reflexão sobre aquilo que eles foram e acreditaram enquanto jovens e as conclusões a que ele e os da sua geração tinham chegado após esse período, 92, após a queda do Muro de Berlim. Angola sai de país marxista-leninista para um regime supostamente democrático, etc. Uma vez estávamos no encontro e perguntaram-me se a minha geração, que era a geração pós-utopia, que geração é que era? E se era justamente uma geração caracterizada pela distopia. Eu disse, bom, eu não sou embaixador de geração nenhuma, mas se me pergunta a mim, vou responder pessoalmente. E depois não respondi, porque não tinha uma resposta. Fui para casa, acabou o encontro e tal, depois escrevi um e-mail, uma longa carta a esse senhor, a dizer que eu só podia dar uma opinião pessoal e que a minha opinião pessoal é que a nós, os da geração depois da independência, depois do Pepe Tela, depois dos meus pais, depois dos guerrilheiros, depois da independência de Angola, não nos tinha sido dada a possibilidade humana de sermos distópicos, nem utópicos. Não era. Nós não fazíamos parte da utopia que eles tiveram, porque uma pessoa com 20 e tal anos para ir para a guerrilha e para participar do processo de independência de um país tem que ter uma certa utopia, senão não vai. E nós nascemos num país livre com outro tipo de problemas. Não é a mesma utopia, mas eu recuso-me a aceitar a distopia. Enquanto cidadão, não é enquanto escritor. Então, todos os dias acredita que eu acordo com vontade de viver a distopia ou de abandonar a utopia, mas vivo num limbo qualquer entre a utopia e a distopia. E creio que essa é a obrigação dos jovens angolanos de não caírem nem na distopia nem na utopia. Não sei que nome é que lhe vamos dar, mas nós temos um país para construir, temos um futuro que nos desafia, temos corruptos para vencer, temos um país para aperfeiçoar. E o nosso país é muito jovem, não é como o vosso. O nosso país é um país que nasceu em 1975. É só isso que me fizeste Não, mas lembrar. em termos de corrupção, a gente dá lição para vocês. Eu não preciso disso. Eu queria chamar ao palco o Lula Ribeiro. Só se desligarem as câmaras. Mas não podemos transmitir isto ao vivo para o resto do mundo, coitados. Eu há bocado ia vos dizer porque é que eu não canto. Eu não canto porque o único instrumento que eu sei tocar, o único, é campainha de porta. E eu e o meu pai, quando tocamos campainha de porta, tocamos tão mal que às vezes as pessoas não abrem. Então, eu vou fazer vamos fazer o meio do caminho, tá? Eu não vou cantar, mas eu vou assobiar. O que tu quiseres. Eu não posso cantar, a sério, estou mesmo mal da voz, não posso cantar. Não, é a mesma coisa, é a mesma canção.
Note aqui, passou a safra da manga, já começou a dar caqui, e você ainda tá por aí, por aí, por aí. Às vezes acho que vou sair daqui, mas você sabe que eu não sei fugir. Quando voltar, traz pra mim um sapoti, uma música nova pra gente curtir no sol, no sol. Pode trazer também um vestido de renda, o metro de fazenda. O importante é que você aprenda de uma vez que depois que Deus te fez, você é a minha prenda, o único rio que deságua na minha fenda. Meu presente, meu futuro, minha oferenda. O único rio que deságua na minha fenda. Meu presente, meu futuro, minha oferenda. Se o angambe, o angawamie, ungibeke kwa santane. Se o angambe, o angawamie, se o angambe, ungibeke kwa santane. se o angambe, quato di la gemugibie. se o angambe, Quato di la gemugibie. se o angambe, La janela jikusokawa mushime. A mesa tem que acabar. Estamos lixados. A mesa tem que acabar. e ela vai acabar Vamos deixar eles cantar agora. Obrigado. Ô Sérgio, quer fazer aquela? Vai, Sérgio. Se o Afonso quiser sair, pode sair. Não, que ele tá com o microfone aqui. O Afonso vai cantar agora conosco. Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Pra andar em chão de areia, as estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar, encher de novo o mar, encher de novo o mar. Meu coração tem um sereno jeito, em minhas mãos um golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Estrago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. Esse coração nas mãos estreito assombra-me a súbita impressão do incesto. Quando distante, no calor da luta, ostento a dura empunhadora proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa.